Olá, meus irmãos queridos, que bênção, hein? Já ultrapassamos 50% do nosso propósito, da nossa jornada com propósitos. E vamos chegar a conhecer os 5 propósitos da nossa vida quando chegarmos no dia 42. Lá na primeira sessão, até o dia 7, a gente aprendeu, afinal de contas, por que estou aqui. Na segunda sessão, aprendemos já o propósito número 1, do dia 8 ao dia 14. Nós aprendemos que fomos planejados para agradar a Deus. Depois veio a terceira sessão, dos dias 15 até ontem, dia 21. O propósito número 2. Qual foi esse propósito? Você foi formado para fazer parte da família de Deus. E agora na quarta sessão, nós vamos ler e aprender sobre o propósito número 3. Iremos desde hoje até o dia 22, até o dia 28, do dia 22 ao dia 28. E aí, qual é esse terceiro propósito, pastor Ademir? Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Você foi formado, criado para se tornar semelhante a Cristo. Muito bem, o autor nomeia esse capítulo 22 exatamente com o tema do nosso terceiro propósito de vida, criado para se tornar semelhante a Cristo. Romanos 8:29 está aqui no começo do capítulo dizendo: Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho. Nele vemos a vida humana em sua forma original. Como eu disse, isso está referendado em Romanos 8:29. Mas o autor também coloca aqui o Colossenses 1:15. Quando olhamos para o Filho, vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Muito bem, meus irmãos queridos, que o Senhor possa nos abençoar nesse dia que estamos começando a trajetória da outra metade da nossa jornada. Dia 22, já ultrapassamos, como disse, a metade da nossa jornada. Agora, Deus, nós queremos continuar pedindo, suplicando, te adorando, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos leve até o último dia e possamos entender todos esses propósitos. Até agora, Deus, aprendemos o propósito número 1, que nós fomos planejados para agradar o teu coração, ó Deus. O segundo propósito, que a gente foi formado para fazer parte da tua família aqui na terra, a igreja, o relacionamento, a koinonia. E agora na quarta sessão, Deus, nós queremos que o Senhor nos abençoe para nós entendermos o terceiro propósito, que começamos hoje lendo no dia 22, que fomos criados para nos tornarmos semelhantes a Cristo Jesus. O autor começa assim, meus irmãos: você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Desde o princípio, o plano de Deus é fazê-lo semelhante a seu Filho Jesus. Esse é seu destino e o terceiro propósito de vida de cada um de nós. Deus anunciou esse intento já na criação. Em Gênesis 1:26, Deus disse: depois façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Em toda a criação, somente o ser humano foi feito à imagem de Deus. Esse é um grande privilégio que muito nos honra. Não podemos absorver tudo que esta frase abrange, mas com certeza é possível analisar alguns aspectos. Assim como Deus, somos seres espirituais. Olha, somos seres espirituais. Nosso espírito é imortal e sobreviverá nosso corpo terreno. Somos também seres intelectuais. Podemos pensar, ponderar e solucionar problemas como Deus. O ser humano também é relacional. Podemos dar e receber amor verdadeiro. Somos dotados de consciência moral também. Podemos discernir entre o certo e o errado, o que nos torna responsáveis diante de Deus. A Bíblia diz que todas as pessoas, não apenas os cristãos, detêm parte da imagem de Deus. E esse é o motivo pelo qual
o assassinato e o aborto são um erro. Em Salmo 139, 13 a 16, explica isso. No entanto, a imagem está incompleta, além de ter sido danificada e distorcida pelo pecado. Então, Deus enviou Jesus para restaurar a imagem em sua plenitude, algo que havíamos perdido. Com o que se parece a plena imagem e semelhança de Deus? Ela se parece com Jesus Cristo. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4 que Jesus é a imagem exata de Deus, a imagem do Deus invisível e a expressão exata do seu ser. As pessoas usam frequentemente a expressão tal pai, tal filho, para se referir à semelhança entre ambos. Quando as pessoas percebem a semelhança entre mim e meus filhos, isso me agrada. Deus também quer que os filhos dele manifestem sua imagem e semelhança para agradá-lo. A Bíblia diz: você foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Efésios 4:24. Deixe-me ser absolutamente claro. Você jamais se tornará Deus, nem mesmo um Deus. Essa mentira impregnada de arrogância é a mais antiga tentação de Satanás. Ele prometeu a Adão e Eva que, caso seguissem seu conselho, seriam como deuses, com letra minúscula. Está lá em Gênesis 3:5. Muitas religiões e filosofias da nova era ainda promovem a velha mentira de Satanás de que somos divinos e podemos nos tornar deuses, com letra minúscula. O desejo de ser divino manifesta-se toda vez que tenhamos controlar as circunstâncias, o futuro e as pessoas ao nosso redor. Olha que interessante isso, vou repetir. O desejo da gente ser divino manifesta-se toda vez que tentamos controlar as circunstâncias, tentamos controlar o futuro e tentamos controlar as pessoas ao nosso redor. Na condição de criaturas, porém, jamais seremos o Criador, com letra maiúscula, jamais seremos o Deus verdadeiro. Deus não quer que você se transforme num Deus, com letra minúscula, e sim que se transforme como Ele, que assuma valores, que assuma atitudes e tenha o caráter próprios dele. A Bíblia diz em Efésios 4, 22 a 24, agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado. Consegue entender agora por que Deus trouxe você para ler esse livro? Agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado, uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro para fora. Uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. O apóstolo Paulo era tremendo, né? Efésios 4, 22, 24. Continua assim o autor. O supremo objetivo de Deus para a sua vida aqui não é o conforto, e sim o desenvolvimento do caráter. Ele quer que você cresça espiritualmente e se torne semelhante a Cristo. Tornar-se semelhante a Cristo não significa perder a personalidade ou se tornar autômato. Deus criou em você um caráter único, portanto, é óbvio que não pretende destruí-lo. Ser semelhante a Cristo consiste, em essência, na transformação do caráter, não da personalidade. Deus quer que você desenvolva o tipo de caráter descrito nas bem-aventuranças de Jesus, como está lá em Mateus, capítulo 5, de 1 a 12, no Sermão do Monte, né? E também no fruto do Espírito Santo, notável capítulo de Paulo em Gálatas sobre o amor, lá em Gálatas 5, 22 e 23. E nas características de uma vida produtiva, eficaz, descrita por Pedro em 2 Pedro 1, 5 a 8. Toda vez que se esquecer de que o caráter é um dos propósitos de Deus para a sua vida, você ficará frustrado diante da situação que estiver enfrentando.
Vou repetir isso porque domingo eu fiz um sermão sobre o acrisolamento que está lá no canal da igreja no YouTube, da Igreja Casa do Oleiro, a partir do minuto 44. E eu falei bem isso: toda vez que se esquecer de que o caráter é um dos propósitos de Deus para a sua vida, você ficará frustrado diante da situação que estiver enfrentando. Talvez você pense: por que isso está acontecendo comigo? Por que estou passando por momentos tão difíceis? Uma resposta poderia ser que a vida é necessariamente difícil, pois é isso que nos possibilita crescer. Lembre-se de que aqui não é o céu. É como está escrito no Salmo 66, verso 10. Tu nos acrisolaste, Senhor. Nós estamos no crisol de Deus, né? Procure entender isso. Isso é o meu aditivo aqui, pessoal. Muitos cristãos interpretam erroneamente a promessa de Jesus acerca da vida completa, lá em João 10:10. Como se isso significasse saúde perfeita, estilo de vida confortável, felicidade ininterrupta, plena realização dos sonhos e alívio instantâneo dos problemas por meio da fé e da oração. Em suma, acreditam que a vida cristã seja fácil e vivem a expectativa de um céu terreno. Essa perspectiva egocêntrica considera Deus uma espécie de gênio da lâmpada, que existe tão somente para nos servir em nossa busca egoísta de realização pessoal. Deus, porém, não é nosso criado e, caso nos deixemos levar pela ideia de que a vida deve ser fácil, ficaremos grandemente desapontados, decepcionados ou viveremos uma constante recusa em aceitar a realidade da vida. Nunca se esqueça de que a vida não gira em torno de você. Você existe para os propósitos de Deus, não o contrário. Meus irmãos, me permita, pode até demorar uns segundos mais, mas eu preciso repetir isso aqui. Nunca se esqueça de que a vida não gira em torno de você. Você existe para os propósitos de Deus, não o contrário. Por que Deus lhe proporcionaria um céu aqui, quando Ele já planejou o verdadeiro céu para você na eternidade? Deus concede nosso tempo aqui para construirmos e fortalecermos nosso caráter para viver no céu. Muito bem, vamos ao subtítulo do capítulo: A obra do Espírito Santo de Deus em você. É tarefa do Espírito Santo produzir um caráter semelhante ao de Cristo em você. A Bíblia diz em 2 Coríntios 3,18: à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. O processo pelo qual nos tornamos mais semelhantes a Jesus é chamado santificação, que é o terceiro propósito de vida neste mundo. Você não pode reproduzir o caráter de Jesus por esforço próprio. Decisões de ano novo, força de vontade e as melhores intenções não serão suficientes. Somente o Espírito Santo de Deus tem poder para realizar as transformações que Deus deseja em nossa vida. A Bíblia diz em Filipenses 2,13: Deus está operando em vocês, dando-lhes o desejo de obedecer-lhe e a capacidade de fazer o que lhe agrada. Mencione o poder do Espírito Santo e muitas pessoas imaginarão manifestações milagrosas e emoções intensas, mas, na maioria das vezes, esse poder atua em sua vida de maneira discreta e silenciosa, de modo que você, às vezes, nem a percebe. Ele frequentemente nos toca como uma brisa suave, como está lá em 1 Reis 19:12. As características de Cristo não são produzidas por imitação, mas por habitação. Permitimos que Cristo viva por meio de nós. Colossenses 1:27 diz: pois este é o segredo, Cristo vive em você.
Como isso acontece na vida real? Pelas escolhas que fazemos. Escolhemos fazer a coisa certa nas diversas situações de nossa vida, confiando que o Espírito Santo de Deus nos concederá força, nos concederá amor, nos concederá fé e sabedoria para agir. Uma vez que o Espírito Santo de Deus vive em nós, estas coisas estão sempre à disposição quando necessárias. Outro subitem: devemos cooperar com a obra do Espírito Santo. Por toda a Bíblia, vemos uma importante verdade ilustrada repetidamente. O Espírito Santo libera poder no momento em que você dá um passo de fé. Josué deparou com um obstáculo intransponível: as águas transbordantes do Rio Jordão, que recuaram somente depois que os líderes pisaram na água corrente num ato de obediência e fé. Entenda, a obediência libera o poder de Deus. Onde está escrito isso, pastor Ademir? Está em Josué, capítulo 3, versículos 13 a 17. As águas recuaram somente depois que os líderes pisaram na água corrente, num ato de obediência e fé. A obediência libera o poder de Deus. Vou repetir pela terceira vez. A obediência libera o poder de Deus sobre nossas vidas. Deus espera que você haja primeiro. Não espere sentir-se poderoso ou confiante. Siga adiante na sua fraqueza, fazendo a coisa certa, a despeito dos seus medos e sentimentos. É assim que você coopera com o Espírito Santo. Essa é a forma de seu caráter se desenvolver. A Bíblia compara o crescimento espiritual a uma semente, a uma edificação e a uma criança que se desenvolve. Cada metáfora exige uma participação ativa. Sementes devem ser plantadas e cultivadas. Edificações devem ser construídas. Elas não aparecem do nada. As crianças devem comer e se exercitar para crescer. Embora o esforço não tenha efeito para a salvação, ele está relacionado com o crescimento espiritual. Pelo menos em 8 ocasiões no Novo Testamento, nos é dito para fazermos todo o esforço. Lucas 13, 24, por exemplo. Nos é dito para fazermos todo o esforço em nosso crescimento, até nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo. Você não pode apenas ficar esperando que isso aconteça. Paulo explica em Efésios 4, 22 a 24, as 3 coisas que devemos fazer para nos tornar semelhantes a Cristo. Quais são essas 3 coisas que devemos fazer para nos tornar semelhantes a Cristo? Em primeiro lugar, devemos abandonar nossa antiga maneira de agir. Agora é hora de ter um estilo de vida totalmente zerado, uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro para fora. Está descrito lá em Efésios 4, 22. Em segundo lugar, que nós precisamos nos esforçar para nos tornar semelhante a Cristo, devemos mudar nosso pensamento. Em Efésios 4, 23, explica: deixe que o Espírito transforme sua maneira de pensar. A Bíblia diz que somos transformados pela renovação da nossa mente, lá em Romanos 12. A palavra grega para transformados, metamórfises, usada nesse Romanos 12, 2, por exemplo, ou em 2 Coríntios 3, 18, é hoje aplicada para descrever a fantástica metamorfose sofrida pela lagarta ao se tornar borboleta. É uma bela descrição do que acontece espiritualmente conosco quando permitimos que Deus dirija nossos pensamentos. Somos transformados de dentro para fora, tornando-nos mais belos, sendo liberados para voos muito mais altos. Ou seja, o primeiro lugar é devemos abandonar nossa antiga maneira de agir. Em segundo lugar, devemos mudar nosso pensamento. E em terceiro lugar,
Sim, em terceiro lugar, precisamos assumir o caráter de Cristo ao desenvolvermos hábitos novos e dignos de Deus. O caráter é basicamente a soma dos hábitos, é como você habitualmente age. Isso é o caráter. O caráter é basicamente a soma dos hábitos. É como você habitualmente age. A Bíblia diz que devemos revestir-nos, lá em Efésios 4:24 agora, do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da onde? Da verdade. Então são 3 pontos que nós devemos fazer para nos tornar semelhante a Cristo. Em primeiro lugar, devemos abandonar nossa antiga maneira de agir. Em segundo lugar, devemos mudar nosso pensamento. E em terceiro lugar, precisamos assumir o caráter de Cristo ao desenvolvermos hábitos novos e dignos de Deus. Agora, um outro subtítulo. Deus usa a sua palavra, as pessoas e as circunstâncias para nos moldar. São 3 fatores indispensáveis ao desenvolvimento do caráter: a palavra, as pessoas e as circunstâncias. A palavra de Deus proporciona a verdade de que precisamos para crescer. Os filhos de Deus contribuem com o apoio, as pessoas, com o apoio de que necessitamos para crescer. E as circunstâncias das nossas vidas promovem o ambiente para pormos em prática as características de Cristo. Se você estudar e aplicar a palavra de Deus, reunir-se regularmente com outros fiéis e aprender a confiar no Senhor nos momentos difíceis, garanto, que se tornará muito mais parecido com Jesus Cristo. Veremos cada um desses fatores de crescimento nos capítulos a seguir, que são 3, A palavra, as pessoas e as circunstâncias nos moldam. Muitos presumem que estudo bíblico e oração é tudo de que necessitam para crescer espiritualmente. Mas algumas questões da vida nunca serão transformadas somente pelo estudo bíblico e pela oração. Deus usa pessoas. Ele prefere agir por meio delas, a realizar milagres. Assim, passamos a depender uns dos outros para alcançar a comunhão. Ele quer que cresçamos juntos. Em algumas religiões, as pessoas consideradas mais santas e maduras espiritualmente são aquelas que se isolam dos outros em monastérios, no topo de montanhas, afastadas do pernicioso contato com os outros seres humanos. Trata-se de um erro grosseiro. A maturidade espiritual não é uma busca individual e solitária. Repito, a maturidade espiritual não é uma busca individual e solitária. Você não pode crescer à semelhança de Cristo Jesus em isolamento. Você deve ter pessoas ao redor de você e interagir com elas. Precisa fazer parte de uma igreja, de um pequeno grupo, de uma comunidade. Por quê? Porque a verdadeira maturidade espiritual diz respeito a aprender a amar como Jesus amou. Por quê? Porque a verdadeira maturidade espiritual diz respeito a aprender a amar como Jesus amou. E você não pode ser semelhante a Jesus na prática sem se relacionar com outras pessoas. Lembre-se, tudo consiste em amor. Amar a Deus e amar os outros. Muito bem, mais um subtítulo. Tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento. A maturidade espiritual não é instantânea nem automática. É um desenvolvimento, é um processo que se prolonga por toda a vida. A respeito desse processo, Paulo afirma em Efésios 4:13: isso irá continuar até que sejamos maduros como Cristo e seremos totalmente semelhantes a Ele. Nos sermões da Casa do Oleiro eu sempre digo, vamos parar de crescer o dia que chegar a nossa senha, o dia que o Senhor nos chamar para a eternidade. Até lá, todos estamos convidados a crescer. O autor continua dizendo, você é uma obra em construção. Você é uma obra em construção. A sua transformação espiritual, no que se refere a desenvolver o caráter de Jesus, durará o restante de sua vida e mesmo assim não será completada aqui. Só terminará quando você for para o céu ou quando Jesus voltar.
Então, qualquer particularidade ainda não desenvolvida do caráter se resolverá. A Bíblia diz que, quando finalmente fomos capazes de ver Jesus com perfeição, vamos nos tornar perfeitos como Ele. Não podemos sequer imaginar como seremos quando Cristo voltar. No entanto, sabemos que, quando Ele chegar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como realmente é. Está lá em 1 João, primeira carta do apóstolo do amor, João, capítulo 3, versículo 2. Veremos Ele realmente como é. Grande parte das confusões na vida cristã tem origem no desconhecimento da simples verdade de que Deus está muito mais interessado em edificar o nosso caráter que em qualquer outra coisa. Preocupamos-nos quando Deus parece silencioso a respeito de determinados assuntos, como: que carreira devo escolher? A verdade é, existem muitas carreiras diferentes que podem estar de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. O que mais importa para Deus é que, seja qual for a sua escolha, você a desempenhe com a postura de Jesus Cristo. Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz. Somos seres humanos, não fazeres humanos. Repito, somos seres humanos, não fazeres humanos. Deus se preocupa muito mais com seu caráter que com sua própria carreira, porque você levará seu caráter para a eternidade, mas não a carreira. A Bíblia adverte: não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentre a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo ao nível da maturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. É preciso tomar uma decisão contra a sua formação cultural, para que você possa se concentrar em se tornar cada dia mais semelhante a Jesus. Caso contrário, outras forças como amigos, pais, colegas de trabalho e cultura estabelecida tentarão moldá-lo à imagem deles, roubando-o da imagem de Cristo. Lamentavelmente, uma rápida análise de diversos livros cristãos de sucesso revela que muitos fiéis abandonaram a finalidade de viver para o cumprimento dos grandes propósitos de Deus para se dedicar a obter estabilidade emocional e financeira e realização pessoal. Isso, irmãos, é narcisismo, não discipulado. Cristo não morreu na cruz apenas para que pudéssemos levar uma vida equilibrada e confortável. O propósito de Jesus Cristo é muito mais profundo. Ele deseja nos tornar semelhantes a Ele antes de nos levar para o céu. E esse é o nosso grande privilégio, nossa responsabilidade direta e nosso destino. Muito bem, meus irmãos queridos, findado o capítulo 22, tem aqui um quadro importante para pensarmos sobre o nosso propósito de vida. E o autor nos dá para reflexão hoje, para que pensemos até amanhã, dia 23. Fui criado para me tornar semelhante a Cristo. Pense nisso. Você e eu fomos criados para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Qual o versículo que precisamos colocar na nossa cabeça, memorizar? Está lá em Romanos 12, 2. Conforme o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele e refletimos ainda mais a sua glória. E a pergunta para meditar até amanhã: em que área da minha vida eu preciso hoje rogar pela operação do Espírito Santo para me tornar mais semelhante a Cristo? Eu já sei, meus irmãos, é na paciência. Em que área da minha vida preciso hoje rogar pela operação do Espírito Santo para me tornar mais semelhante a Cristo?
Sim, Deus já fez muitas coisas, o Espírito Santo fez muitas coisas de dentro para fora no meu coração, meus irmãos. Mas a paciência ainda eu preciso crescer. Vamos lá, irmãos. Até amanhã, vamos orar para terminar nossa gravação. Pai querido, em nome de Jesus, quando nós estávamos falando, papai, sobre o livro para toda a comunidade, nós estávamos dizendo que um dia tem 1440 minutos e que nós deveríamos guardar 40 minutos para ler e meditar sobre a importância de cada dia desse livro e 1400 minutos para fazer todas as outras tarefas. Por isso estamos dentro do planejamento, Senhor. Estamos aqui já há 30 minutos lendo esse livro, essa lição, número 22. E queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos abençoe. O Senhor nos guarde sobre tuas asas. O Senhor coloque sobre todas as pessoas que estão nesse grupo um anjo cuidando delas. Que não haja nenhum incidente, nenhuma mudança. E que nós possamos, ao fim desses 42 dias, termos muitos testemunhos da tua glória, do teu amor sobre nós, de pessoas que foram tocadas pela leitura deste livro, pelo ouvir o áudio deste livro. Por isso, Deus, em nome de Jesus, cuida de cada um e que até amanhã todos possam meditar efetivamente, entender que fomos criados para nos tornarmos iguaizinhos ao teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso amado. Em nome de Jesus, amém.